eu queria começar recordando as duas aulas que nós tivemos, porque é uma sequência. Os assuntos são sequenciais. Quem lembra do assunto da primeira aula? Perdão, perdão, não lembro. Poder do perdão. Perdão, isso. Queria pegar uma definição aqui, vocês sabem que a gente está seguindo esse livreto. Uma das definições que está aqui, que eu acho que sintetiza bem e tem a ver com o que nós vamos falar hoje, diz assim: o perdão está ligado à confissão e esta ao arrependimento. Portanto, o perdão não é incondicional. É preciso que se cumpram estas condições. Que condições? Confissão e arrependimento. O amor de Deus é incondicional. O perdão não. Ele depende de que se reconheça a necessidade do perdão, né? E que se confesse isso para Deus. Segunda aula. Falamos sobre Santificação. quase. Na trave, justificação. 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 Martinho Lutero. Justificação é mais do que perdão. Você vê que a gente tem uma sequência. Falamos o que é perdão, ou estudamos o que é perdão, né? Quem falou na verdade foi o Galo. A justificação é mais do que perdão. É uma atribuição de justiça da parte de Deus, declarando o homem como se ele nunca tivesse pecado. Então, o homem reconhece o pecado, confessa o pecado, se arrepende do pecado, e vem a justificação de Deus, fazendo com que esse homem seja limpo, como se ele nunca tivesse pecado. Hoje, se tudo der certo, nós vamos falar sobre redenção. A redenção, eu queria começar com essas duas frases, para a gente começar a pensar o que é redenção. Primeiro, a mensagem da Bíblia é uma mensagem de redenção. A Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, a mensagem dela é redenção. E essa redenção é trazida pelo sacrifício de Cristo. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala de redenção. E tudo que a Bíblia fala sobre redenção converte para o sacrifício de Cristo. Ah, mas o Danei, povo de Israel, no deserto, saindo de Egito, isso aí tem a ver com redenção? Tem. Isso tem a ver com o sacrifício de Cristo? Tem. Lembra que muitas coisas, ou quase todas as coisas do Velho Testamento apontam para quem? Para Jesus, para a obra de Jesus. Segunda frase: tal foi o amor de Deus Pai por nós, que ofereceu seu Filho à morte. Tal o amor do Filho por nós, que se entregou à morte, para que nós pudéssemos ter vida nova. Se a gente pudesse resumir a redenção, seria isso. O amor de Deus Pai, que lá em Gênesis 3, eu ia falar 15, mas talvez eu esteja errado. Mas Gênesis 3, depois você pode ler o capítulo todo, ele fala o quê? Ele já promete um redentor. O homem cai, peca, né? Mas imediatamente Deus já providencia uma solução, ou já anuncia uma solução. A serpente feriria o calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente. E essa frase, na verdade, de uma forma um pouco mais, digamos, bonita,
mais agradável de se ler, ela está dizendo a mesma coisa. Tal foi o amor de Deus que ele colocou o filho dele. Falou, ó, você, o sacrifício, vai ser o sacrifício. E tal foi o amor do filho, que ele não falou assim, não, eu? Manda o Espírito Santo. Ou melhor, pega aquele Satanás lá que fez a coisa, sacrifica ele. Corta a cabeça do bicho, bota ele para queimar na fogueira, sei lá, faz qualquer coisa. Não, o Senhor Jesus disse, eu vou morrer, eu vou me entregar. Vamos estabelecer algumas coisas aqui. Primeiro, a redenção, ela é somente pelo sangue de Cristo. Por que é importante a gente estabelecer esse princípio? Porque as outras religiões, as outras filosofias, qualquer uma que você pegar, ela vai dizer que você, homem, tem que fazer alguma coisa para ser redimido. Se você pegar o budismo, você tem que meditar para chegar num estado tal e ir para o nirvana. Se você pegar qualquer outra, o espiritismo, você tem que se reencarnar para melhorar, para chegar e tal. Qualquer uma que você pegar, filosofia, religião, qualquer uma, vai dizer o seguinte, você tem que fazer alguma coisa para chegar lá. Você é responsável por chegar lá. Inclusive, a Igreja Católica também fala isso. Que você tem que fazer as coisas. Lembra das indulgências? Coisas assim. Você tinha que tem que se penitenciar. Você tinha que... o Gava falou da aula passada sobre Lutero ter se revoltado, né, contra a questão do pagamento das indulgências, né? E o que era aquilo? Eu vou comprar meu pedacinho lá. Eu preciso ir lá e comprar o pedacinho do céu. O cristianismo real, o cristianismo verdadeiro, o evangelho de Cristo, a redenção em Cristo, diz assim, não é você que faz, é Jesus que faz. O sangue dele é que faz. Então todo mundo está salvo. Está todo mundo na boa. O que nós estamos fazendo aqui domingo de manhã? Porque a gente devia... Não é isso. Lembra da primeira aula do perdão? A nossa parte é confessar, se arrepender. O sacrifício está lá. A redenção está lá. O sangue foi derramado. E o que você precisa fazer? Se esforçar, pular? Não, você precisa aceitar, reconhecer o seu estado e aceitar que esse sacrifício é válido para você. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso, especificamente sobre o sangue de Cristo e a redenção. Quem quer ler o primeiro texto? O que diz Efésios 1:7? Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele, em quem? Jesus Cristo. É isso que vem sendo falado nos versículos anteriores. Temos a redenção por quê? Pelo seu sangue. Nota como é categórico. Não é assim, um jeito de ter a redenção é o sangue. Se você pegar o sangue e misturar com mais alguma coisa e tal... Não, é categórico. Nós temos a redenção, nele nós temos a redenção pelo sangue de Cristo. Apocalipse 5, 9 e 10. Quem pode ler para a gente? Tu, Cordeiro Jesus Cristo, és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo. Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão. Muito bem.
Qual é a frase aqui que a gente destaca que tem a ver com o que nós estamos falando hoje, redenção? Com o teu sangue, nota que a palavra aí não é redenção, né? Com o teu sangue o que? Compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. A gente estava conversando agora aqui, né, sobre falar a língua árabe. Se você for para como é que você falou, João? Se for para Israel falando árabe, vai dar um problema, né? Você tem já vai ter um problema. Mas Apocalipse 5 fala assim, ó, comprou de toda a língua, tribo, nação, todo mundo, sabe? No céu vai ter árabe conversando com judeu e se entendendo. No céu vai ter brasileiro conversando com argentino e se entendendo. Corintiano falando com palmeirense. Desde que não seja Copa do Mundo, vai ter até conversa de brasileiro com argentino. Mas o que é interessante é que ele não usa a palavra redenção, ele usa a palavra compraste. Comprou. Por quê? Porque a palavra redenção, no seu original, no grego, e aí eu não manjo nada de grego, o que eu manjo é de ir lá achar alguém que sabe que põe a tradução. É exatamente esse o termo, é comprar. É pagar um resgate. É impressionante porque quando eu li a definição de redenção, da palavra grega para redenção, e não me peça para falar porque eu não vou saber falar também, mas eu posso mandar para você depois. E você tenta falar. A palavra grega para redenção é uma palavra que, para mim, parecia alguma coisa como assim. Sabe quando sequestro? Sequestrou a pessoa e pede um resgate, e você vai lá pagar o resgate por um negócio que você não, teoricamente, você não deveria pagar, né? Eu e a minha esposa, nós moramos juntos, nós vivemos juntos, atualmente nós trabalhamos juntos, e de repente alguém sequestra um dos dois e diz assim, olha, eu quero um resgate para devolver a sua esposa. Eu vou falar devolver a sua esposa, porque se falar assim, ó, eu quero um resgate para devolver seu marido, ela vai falar, não tem dinheiro, pode ficar com ele, troca por 2 de 10, sei lá. Mas o fato é que a palavra remete a isso. E por que remete a isso? Porque quem foi que criou o homem? Deus. Deus criou o homem. E quem paga o resgate pelo homem? Deus também. Ele paga o resgate por aquilo que ele mesmo criou. Porque nós somos sequestrados pelo pecado, nós somos sequestrados por Satanás. Nós somos retirados. Não foi à força, é bem verdade. O homem foi na conversa e fez, né? E pecou. Mas a gente foi separado de Deus, e Deus falou, não, eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui, eu quero vocês de volta. Então, ele resgatou a gente. A gente vai ver mais para frente, em Pedro fala, ele nos tirou do império das trevas, onde a gente tinha sido mergulhado por causa do nosso pecado. Andando um pouquinho mais. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Percebe a força que isso tem? Pedro fala assim, o resgate não foi pago com esse negócio aí, ouro e prata. Gente, lembra que quando Pedro escreveu isso, ouro e prata valem muito hoje. Mas quando ele escreveu isso,
Era moeda de troca. Era dinheiro corrente, era coisa fina, vamos dizer assim. E Pedro falou, ó, não foi com esse simples ouro ou prata que vocês foram resgatados. Foi com algo muito maior. Muito maior. Foi com o sangue de Cristo, Cordeiro de Deus sem pecado. Sem mancha. Dá para sentir o peso do que é uma redenção? O quanto custa uma redenção? O quanto custou a nossa redenção? Olha 1 Coríntios 6. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês? E lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Qual foi o alto preço? A cruz, o sangue, a morte. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. A gente vive um tempo, me permitam usar essa expressão, mas a gente vive um tempo em que o corpo, ao mesmo tempo que ele é ultra cultuado, e se você tem alguma dúvida disso, passa numa academia para você ver as pessoas fazendo exercícios lá, né? Vocês veem pelo meu estado físico que eu faço academia 24 horas por dia, né? Academia de estudos. Mas os meus filhos fazem. E eles vêm quase todo dia falando assim, pai, mãe, nossa, fiquei irritado na academia. Por que, meu filho? Porque tinha um cara lá que ficava em frente ao espelho, fazendo assim, ó, e olhando para o espelho. E tinha o outro lá que fazia assim, e levantava não sei o quê. Esse aqui lá. Aí um dia eu cheguei pro Bruno e falei assim, ô filho, tem certeza que a academia está fazendo bem para você? Ele falou, por quê, pai? Eu falei, não, porque o braço está crescendo, mas todo dia você vem falando de um cara que te irrita, cara. Eu acho que é melhor você parar de fazer academia, sei lá, faz flexão, qualquer coisa assim, né? Não sei. O fato é que, ao mesmo tempo que se cultua muito o corpo, né? Não só as academias, as próprias revistas, até jornal, propaganda, tudo apela para o corpo e tal. Ao mesmo tempo que se faz isso, se banaliza o corpo. Se banaliza. Simplesmente. O corpo, as pessoas viraram objetos. Meu corpo é um objeto. Sabe, a moeda corrente hoje, a moeda corrente não, mas a ideia corrente hoje é eu faço do meu corpo o que eu quiser. Ao mesmo tempo que eu vou na academia cultuar o corpo, eu posso fazer sexo com 20, 30 pessoas diferentes, numa festa de sexta-feira à noite com uma pessoa e no sábado à noite com outra, que eu nem conheço, nem sei o nome. Então, ao mesmo tempo que nós vivemos uma época que o corpo é cultuado, nós vivemos uma época que o corpo é banalizado. E em 1 Coríntios, Paulo fala, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Honrem a Deus com o seu corpo. Vocês foram comprados por preço. Um pouquinho para frente. Pode. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão de glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Tem mais um? No passado, ele se conteve e não castigou os pecados, antes
cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Números 3, 23. Isso. Olha que interessante, a gente conhece, né, não sei, talvez se você tem muito tempo de igreja, você conheça a primeira parte, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente sabe isso, né? Aprende. Cara, quem nasceu na igreja que nem eu, mentira, eu nasci no hospital, mas era do lado da igreja. Ouve isso lá da classe dos cordeirinhos, né? Olha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah, tia, o que é carece? Precisa, meu filho. Oi? Por que não escreve precisa, né? Fica complicando a nossa vida. Bom, a NVT resolveu isso, né? Não alcançar o padrão. Mas a gente aprende isso e a gente põe ponto final. Todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, ponto final, acabou. Romanos 3 acabou aqui. E na verdade ele continua. E é muito importante a continuação, porque tem a ver com o que a gente está falando sobre redenção. Ele fala assim, mas ele em sua graça, a questão não é que todos pecaram e ficou por isso mesmo. Tem continuação. Ele, Deus, em sua graça, nos declarou justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados, que nos comprou, que nos libertou, que nos redimiu dos nossos pecados. E é importante a gente ter isso em mente, a gente passado todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque a gente vê que tem solução. Que todos pecaram é verdade. Não tem como, né? Não tem como, mas assim, Deus proveu a solução para esse pecado. E a solução está na redenção. E como eu falei, a gente vem num crescente nos estudos, né? Então a gente fala de perdão, a gente fala depois de justificação, e aqui ele emenda essa questão entre perdão, justificação, né? Quando ele fala aqui em sua graça, nos declara justos, justificação, por meio de Cristo Jesus que nos resgatou. Percebe como ele faz um link aqui? Todos pecaram, precisam do perdão, Deus fornece o perdão, providencia o perdão, nós somos feitos justos através do perdão e somos resgatados. Queria que a gente pensasse aqui em 4 pilares. Isso aqui não está escrito em pedra, tá, gente? A primeira coisa, o primeiro pilar que eu gostaria que você guardasse sobre redenção é que a redenção vem de Deus para o homem. Não sou eu que faço um movimento de redenção para Deus. É Deus que faz o movimento e disponibiliza para mim. Olha lá o que Colossenses 1,13 vai dizer. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, ou do Filho do seu Filho amado. Percebe o movimento de Deus? Ele foi lá e nos resgatou do império das trevas. Inclusive eu falei Pedro antes, né? Se você estava acordado e prestou atenção, eu errei, não foi Pedro, Colossenses, foi Paulo. Ele faz o movimento. Deus vem fazendo o movimento. Outro pilar que eu queria colocar para você, a redenção é completa. Olha só o que
o verso seguinte de Colossenses 1 vai falar. Ele comprou a nossa liberdade. Quando ele fala comprou a nossa liberdade, significa o seguinte, acabou. Não tem mais escravidão para o pecado. Não tem mais o que você fazer. Você precisa lutar. É lógico que a gente fala, a gente luta contra o pecado diariamente. Mas a gente não luta para sair das trevas, para o reino do seu Filho amado. Isso ele já fez. E esse resgate, essa redenção, não tem volta para trás. Sabe aquela história? Você vai perder a salvação. Se você for no cinema e Jesus voltar, você está lascado. Você fica, não vai, porque você vai perder sua salvação. Não é isso. A Bíblia ensina que é completa, a redenção é completa. Ele tira e fala, vem cá, agora eu estou trazendo de volta para o meu reino, e daqui você não vai sair. Não esperneia para sair, porque você não vai sair. Mais ou menos isso. Terceiro pilar, e essa, por favor, presta bem atenção nisso, porque é muito importante. A redenção é exclusiva. Sabe o que quer dizer que a redenção é exclusiva? Sabe o que quer dizer? Quer dizer assim, eu com Cristo, João Marcos com Cristo, Yara com Cristo, Terezinha com Cristo. Eu não posso entrar no lugar de ninguém. Sabe, eu lembro quando eu trabalhava em banco, o João deve ter visto isso também no serviço dele. Eu tinha que, as funções que eu trabalhei em banco, todas elas, como eu sou muito novo, já usavam computadores, né? Então, você chegava para trabalhar, você recebia um login e senha. No primeiro dia de trabalho, no segundo, você recebia um login e senha. E vinha um papelzinho para você assinar, que dizia assim, esta senha, este usuário, é pessoal e intransferível. Não forneça para ninguém, sob pena do artigo tal, que está no manual tal, que ninguém nunca tinha lido, nem sabia se existia mesmo. Mas você olhava aquilo e você falava, meu Deus, vou ser mandado embora se alguém pegar minha senha, coisa. Aí você assinava o papel assim, inventava uma senha bem difícil, escrevia a senha, colocava na carteira, como se resolvesse. Ia almoçar e deixava o computador aberto, né? Mas tudo bem, isso aí é outra parte. O fato é que é mais ou menos isso com a redenção, ela é pessoal e intransferível. Não adianta. Ah, meu filho se converteu, meu filho aceitou Jesus, então eu estou garantido também. Ah, meu pai aceitou Jesus, então eu estou garantido. Ah, meu pai e minha mãe são líderes da igreja, então eu estou garantido. Não. A redenção está disponível para todos, mas ela é pessoal e intransferível. Ela serve para mim, ela serve para você, ela serve para todos nós, mas desde que cada um venha nesse processo de passar pelo perdão, justificação, confissão dos pecados. Ah, meu pai vai confessar todos os meus pecados. Ah, beleza, mas se você não confessar, você também está na roça. O último deles, a redenção é espiritual. E aqui eu preciso fazer um parênteses, porque talvez você caia no mesmo ponto que eu caí. Sabe aquele versículo que diz assim, toda criatura geme e espera? Ninguém conhece? Só tem na minha Bíblia isso aí? Gente, não é possível, Romanos. Espera a sua redenção. Aí você fala assim, Wanderlei, tá doido? Toda criatura geme e espera a redenção, mas está falando que é espiritual o negócio? Então deixa eu tentar tirar um pouco de nuvem do negócio.
Você sabe que a Bíblia foi escrita em basicamente 3 línguas. O hebraico no Antigo Testamento, o Novo Testamento, o grego e um aramaico lá, em alguns momentos. Portanto, qual das 3 é português? Nenhuma. Mas você está lendo uma Bíblia em português. E para que você lesse a Bíblia em português, alguém teve que fazer tradução. Alguém teve que fazer tradução, e outro fazer tradução, e chegou para a gente. Acontece que tem 2 palavras que para a gente são muito similares, mas nos originais elas são completamente diferentes. Uma é redenção, a outra é remissão. A redenção na Bíblia tem a ver com a parte espiritual, com o pecado. A gente já leu aqui vários textos falando sobre o sangue de Cristo, redimiu a gente, tirou das trevas e tal. Remissão, que na minha opinião, depois pode cortar essa parte, só para... Na minha opinião, quando esse texto de Romanos que fala sobre a guarda, a criação, a geme e aguarda a redenção, para mim deveria ter sido traduzido como remissão. Porque redenção, é o que eu falei, é pagar um resgate, é pagar um preço. Remissão é você trazer de volta ao estado anterior. Você tem, por exemplo, eu anotei aqui para não falar besteira, você tem, por exemplo, remissão na medicina. O que é remissão na medicina? A remissão na medicina é utilizada para caracterizar o enfraquecimento de uma doença a partir da diminuição dos sintomas dela. Então, você tem uma situação, você passa por uma outra, que é a doença, e se essa doença começa a regredir, você está voltando para a sua situação original de saúde. E essa volta, a medicina chama de remissão. Mas não é só isso, a remissão também é um termo jurídico. A Marta fala, eu não, só de segunda a sexta, por favor. Alguém é advogado? Ou eu posso falar assim, posso chutar o balde, porque... Beleza, vamos lá. Eu garanto que eu procurei isso aqui em fontes confiáveis. Remissão, juridicamente falando, é o ato de perdoar. É o ato de renunciar ou liberar a obrigação de alguém que tinha um débito para com a justiça. Então você percebe que remissão, ela sempre está ligada a voltar para um estado anterior. Ninguém nasce com um débito referente à justiça. Ninguém nasci, lá na maternidade, eu já roubei como é que chama, o estetoscópio do médico, para levar para casa para brincar com as bonecas quando eu crescer. Ninguém faz isso. Mas ao longo do tempo, a pessoa pode começar a cometer algumas coisas, algumas que chegam a ser delitos, e ele tem que dar contas para a justiça, ele está em débito com a justiça por causa disso. E se a justiça fizer uma remissão dessa pessoa, significa que ela volta àquela situação anterior, onde ela não tinha débito com a justiça. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? Redenção está 100% ligado ao pagamento de preço para trazer de volta. Lembra que eu falei o exemplo que eu dei do resgate? Se sequestrarem a Regina, eu pago o resgate. Não sei como, mas eu pago. Se me sequestrarem, a Regina fala, não, vende aí para pagar o resgate. Agora, remissão não. Remissão é
eu trabalhar com aquilo que saiu fora do seu estado natural e vou tentar trazer de volta. Por isso que eu disse que a remissão, eu acho que seria uma melhor tradução do texto de Romanos, quando ele diz que a criação geme, porque a criação foi criada é bonito pra caramba, né? Mas é isso mesmo. Por Deus, de que forma? Perfeita? Lembra lá do final do dia o que Deus falava? Foi bom. Viu Deus tudo quanto tinha feito, foi bom. E quando chegou no 7º dia, o que ele fez? Ele viu tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha feito. E aí ele joga a sandália, como o salmista diz, né? Joga a sandália lá em Efraim, lá em não sei onde. Ele fala, agora eu vou descansar, porque eu vi que tudo que foi feito é muito bom. Só que a criação hoje, como é que ela está? Pode pensar no homem, pode pensar nos animais, pode pensar nos oceanos, floresta, tudo. Está tudo errado, né? Tudo difícil, né? O pessoal está falando assim, a natureza está revoltada contra o ser humano. A natureza não está revoltada contra o ser humano, a natureza está revoltada contra a queda que ela sofreu por conta do ser humano. E ela está aguardando, ela está gemendo, a natureza está gemendo pela remissão, por voltar àquele estado natural de quando ela foi criada, perfeita diante de Deus. É interessante que ela compara, que ela compara, né, esse gemer como aquela dor que as mulheres, né, têm no parto. É interessante, né, aquela dor. Exatamente, como geme com dores de parto, né? Exatamente. É bem interessante isso mesmo. Então, assim, Romanos 3, 23, 24, diga, João. Na Almeida atualizada, Efésios 1,7 diz o seguinte, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele faz a distinção entre os dois termos. Qual que é? Efésios 1,7, mas está na Almeida, na NVT não está assim. Você vê como é que é a questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Na Almeida, né? Mas é na Almeida mais nova, né? É isso? Atualizada. E na NVT já se usou um outro termo, né? Isso, gente, acontece. Isso acontece. Yara, isso não acontece com o livro? Isso acontece. Vai ter uma série de coisas envolvidas, né? Senão não precisaria ter tantas versões, teria uma só para ver isso aqui, acabou. Por isso que é importante você recorrer às línguas originais. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? A gente já leu isso, sendo justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e a redenção é para todos e é espiritual. Deixa eu concluir aqui, dentro do tempo, com a seguinte afirmação. Guarda isso, por favor. A redenção nos liberta da escravidão do pecado para nos tornar servos de Cristo, submissos a Ele. A redenção não é para você sair do império das trevas e fazer o que você quiser da sua vida. Agora eu estou no reino de Jesus, então eu posso aprontar tudo o que eu quiser. É para que você saia daquele reino de trevas
e vá para servir a Cristo. Seja servo de Cristo. E você sabe, se você não sabe, em Mateus Jesus diz isso, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ser servo de Cristo, ser escravo de Cristo, ser submisso a Cristo, significa levar um fardo leve e um jugo suave. Bem diferente daquele que o império das trevas oferece. Guarda isso também. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. 1 João 5 vai falar sobre isso. 5 versículo 3 vai falar sobre isso. Que os seus mandamentos não são difíceis. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos tirou para o reino do Filho do seu amado. Colossenses 1,13, a gente já leu isso também. Essas repetições são propositais, tá? Para que a nossa mente guarde, fixe, e que a gente saia daqui, de fato, entendendo que redenção custou o sacrifício de Cristo. Que redenção custou o sangue na cruz, mas que nos tira de um estado terrível, calamitoso, para o reino do Filho amado. Voltando para a nossa primeira frase lá. A mensagem da Bíblia é uma mensagem de redenção. E essa redenção nos é trazida pelo sacrifício de Cristo. Tal foi o amor de Deus Pai por nós, que entregou seu Filho à morte. Tal o amor do Filho por nós, que se entregou à morte, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Faz sentido isso? Faz sentido à luz do que a gente caminhou pelos versículos bíblicos? Faz sentido que o amor de Deus está envolvido nesse treco aí de forma intensa? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. De novo, propriedade exclusiva de Deus. Obra da redenção, fruto da redenção. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A redenção nos tira das trevas e agora, além de nos trazer para o reino do seu Filho, nos torna propriedade exclusiva de Deus. E isso traz consigo para a gente a responsabilidade de mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou. Vamos orar? Eu não sei como você imaginava que seria essa aula. Eu não sei o que você trazia na sua mente sobre a palavra redenção, ou se você nem esperava ouvir sobre redenção. Mas eu espero que você saia daqui hoje transformado pelo poder da palavra de Deus, que mostra de maneira bem clara o propósito dele
para cada um de nós. E que isso faça com que você reflita isso para os outros que ainda não conhecem Jesus. Que isso te mova a não só agradecer por fazer parte de um reino de sacerdotes, uma nação santa. Não só agradecer por ser povo ou propriedade exclusiva de Deus, mas também que faça você se mover no sentido de mostrar aos outros como é admirável esse Deus. Como é admirável essa obra de Jesus. Como é admirável esse plano de salvação. Que podia ter deixado para trás a coisa, Deus podia ter feito qualquer coisa, ter deixado para trás, falado, fica aí, querem o pecado? Fica aí. Mas não, imediatamente ele disse, eu vou resgatar vocês, eu vou redimir vocês.